José no Egito. Gênesis capítulo 37. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou José, a quarta geração. Esta é a história da família de Jacó e seus descendentes, com ênfase em José, filho de Jacó e Raquel. José era bisneto de Abraão, o 11º filho de Jacó e o primeiro com sua mulher que mais amava, Raquel. Jacó tinha 2 esposas que eram filhas do seu tio Labão, as 2 irmãs Leia e Raquel, e 2 concubinas, Bila e Zilpa. Bila era serva de Raquel e Zilpa era serva de Leia. Os 13 filhos de Jacó, 12 homens e uma mulher, foram gerados por suas 2 esposas e as servas delas. Raquel, esposa de Jacó, era estéril, assim como foi estéril Sara, esposa de Abraão, e Rebeca, esposa de Isaque. Homem se tornou estéril espiritualmente, depois que decidiu ser independente de Deus. Não temos existência independente sem Deus. Mas o homem achou que podia ser independente de Deus. Adão e Eva foram os primeiros a pensar assim. Ninguém vive sem Deus, ninguém é autossuficiente. Nós precisamos de Deus até para respirar. Um galho ligado à árvore, enquanto permanece nela, permanecer vivo, pode crescer e dar frutos. Caso contrário, o galho morre. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Não se glorie em ramos. Saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Só através do descendente, que é Cristo, somos gerados novamente, da semente incorruptível que é Jesus, do Espírito Santo e da Palavra. O primeiro filho de Raquel foi José, que no hebraico significa ele acrescentará, deu esse nome, como expressão do seu desejo de ter outro filho, que Deus lhe daria outro filho, desejo este realizado mais tarde, quando nasceu Benjamim. Raquel morreu após o parto. Gênesis 30, 24, e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Jacó tinha 91 anos quando José nasceu. Além de ser seu filho da sua velhice, também era o filho de Raquel, a mulher que ele amava, por quem trabalhou por 14 anos. José era temente a Deus. Mesmo diante das muitas adversidades sofridas durante a sua trajetória, ele manteve-se fiel a Deus. José recebeu o direito à bênção da primogenitura, mesmo não sendo o primogênito. Assim como Esaú, irmão de Jacó, perdeu o direito à primogenitura, e foi passado a Jacó, Rúben também perdeu seu direito de primogenitura, que foi passado a José.
Ezequiel capítulo 47 versículo 13, assim diz o Senhor Deus, este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes. 1 Crônicas capítulo 5, quanto à descendência de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele havia brotado um príncipe líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Gênesis capítulo 49 versículos 13 e 4, Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. O primeiro encontro entre Jacó e Raquel, pais de José, foi em uma fonte de água, em um poço. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado, fechado com uma pedra. Raquel havia ido ao poço dar água às ovelhas, e Jacó tirou a pedra do poço para ela. Ele disse que era parente do pai dela, filho de Rebeca e irmã de Labão, portanto seu sobrinho. Jacó era filho de Isaque com Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. Jacó precisou ir embora de sua casa porque seu irmão gêmeo Esaú queria matá-lo. Depois de ter recebido a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú, sua mãe, Rebeca, fala para Jacó ir para a casa de Labão, irmão da Rebeca, que mora em Harã, para fugir da ira de seu irmão. Sua mãe lhe disse que ficasse lá por algum tempo, até que passasse o furor de seu irmão. Jacó então partiu para a casa de seus parentes em Harã, a terra da família de sua mãe. Quando chegou aos arredores da cidade, Jacó viu um poço com rebanhos em volta e parou. Havia alguns pastores por ali e ele começou a conversar com eles, perguntou para eles se conheciam Labão. Disseram eles, e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Labão disse que não estava certo que ele trabalhasse de graça para ele só porque era seu parente. Perguntou quanto ele queria ganhar. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu que trabalharia 7 anos para ele com o propósito de se casar com Raquel. Jacó fez um acordo com Labão para que pudesse se casar com Raquel. Jacó deveria trabalhar 7 anos por Raquel, como pagamento do dote. Jacó serviu então, por amor a Raquel. Jacó amava tanto que não viu aquele tempo como exagerado. Gênesis capítulo 29 versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Quando passaram os 7 anos, Jacó pediu Raquel para casar-se com ela, pois o tempo combinado já tinha passado. Labão enganou Jacó, deu a Jacó sua filha mais velha, Lia, em vez de Raquel. Ele não tinha o desejo de casar e ter filhos com Lia. Seu sogro ofereceu novamente a filha mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. E Jacó aceitou, ele queria casar com Raquel. Jacó se casou com as 2 irmãs. Labão, pai de Lia e Raquel, deu 2 de suas servas como presentes, uma para cada filha. Para Lia, deu Zilpa e para Raquel, deu Bila. Como Raquel ainda permanecia incapacitada de gerar filhos, ela recorreu a um costume da época e ofereceu a serva, Bila, para gerar com Jacó. Depois, quando Lia também parou de gerar, deu a Jacó sua serva Zilpa para gerar. Raquel era estéril. Depois de anos de esterilidade, o primeiro filho dela com Jacó foi José, filho da mulher que Jacó amava, por quem trabalhou, serviu por 14 anos. José, quando tinha 17 anos de idade, ele ajuda a pastorear os rebanhos com os seus meios-irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, concubinas, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Os meios-irmãos mais velhos de José tinham má fama. O texto bíblico não explica o que eles faziam,
A má fama por praticarem coisas erradas. Ninguém fica com má fama por fazer coisas boas, a não ser que fossem calúnias, intrigas, maldades, mas não era, o que é provado com o que fizeram. Durante o decorrer do texto, os irmãos de José se revelaram com seus procedimentos, com suas atitudes. O que parece é que José não contava por iniciativa própria, era pedido do pai. Fica evidente na continuação do texto: a pedido do pai, Jacó manda ir atrás de seus irmãos para saber como estavam. Jacó enviava José para saber andamento, se estavam bem, se o rebanho estava bem, se não tinha acontecido nada, se estava tudo bem, se não tinham feito algo que não deviam. José, o filho o qual podia confiar. O que o diferenciava José de seus meios irmãos era seu comportamento. José escolheu ser fiel a Deus, ao contrário de seus irmãos, suas obras eram más. As gerações que recebem as promessas, são para os que obedecem a Deus, renunciam ao pecado. As vestimentas da época eram túnicas, era roupa usada no dia a dia. A túnica era a peça básica, essencial do vestuário. A túnica era usada tanto por homens como por mulheres, uma túnica tradicional. José recebeu uma túnica de presente dado por Jacó, seu pai. José recebe a túnica diferenciada, que o destacava, túnica talar, de mangas compridas, como prenúncio do seu futuro, realeza, governo. Segundo Samuel capítulo 13 versículo 18, ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Outra versão. Ela estava vestindo uma túnica manga longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Túnica de donzela esperando para casar. A noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 3 versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A túnica de Jesus era sem costura, tecida toda de alto a baixo. A túnica tinha sido tecida sem usar qualquer costura. Uma túnica especial por não ter costuras. Isso sugere que a roupa era de alta qualidade, dadas as técnicas de tecelagem que seriam necessárias. Ela refletia a diferença de Jesus, sem pecado, a perfeição de sua conduta. Marcos capítulo 1 versículo 11. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Lucas capítulo 3 versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes de Jesus, incluindo a túnica. As vestes incluíam as sandálias, o cinto, o manto e a capa, e por fim a túnica sem costura, que era a peça mais valiosa que Jesus estava vestindo. As vestes foram rasgadas em 4 partes, pelos soldados, uma parte para cada soldado, porque para aqueles soldados as vestes não tinham valor. Por ser a túnica sem costuras, os soldados não repartiram, mas sortearam para ver quem ficava com a túnica. Então se cumpriu o que estava na Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. As vestimentas, as túnicas de José foram trocadas, da túnica diferenciada, de destaque, para a túnica de escravo, da túnica de escravo para de escravo e prisioneiro, da túnica de prisioneiro para de governador. Esta túnica de não foi mais trocada. Em cada veste trocada de José ele permanecia em Deus, e Deus com ele. Podemos perceber a atuação de Deus. Senhor estava com José. Em todas as túnicas Deus sustentou José e mostrou a diferença daquele que escolhe a Deus. José teve sonhos que eram revelações e promessas de Deus para a sua vida. Os sonhos de José eram proféticos. Eram os sonhos dados por Deus, que mostrou o que iria acontecer no seu futuro, o que estava preparado para ele. José tinha dons que Deus deu, sonho e interpretação de sonhos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai. Israel mandou José ir ao encontro deles, para ver se os seus irmãos estavam bem e os rebanhos, e levar notícias para ele. José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou. Antes de José chegar, seus irmãos o viram de longe. Antes que chegasse, diziam uns aos outros: Lá vem o sonhador. Com deboche, zombaria, menosprezando, com humilhações, para o destruir.
para jogar ele no fundo do poço, para ficar no fundo do poço, para morrer no fundo do poço. Meios irmãos de José se uniram e conspiravam contra José. Planejaram matá-lo e seus sonhos junto com ele. Assim que José chegou, arrancaram a túnica de José para que ele ficasse sem, queriam tirar tudo dele. Gênesis capítulo 37 versículos 23 e 24. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. Com o irmão dentro do buraco, estavam comendo. Jogaram num dos poços que tinham por lá para impedir que seus sonhos se realizassem, matar os sonhos de José, queriam matar José. Disseram: veremos então o que será dos seus sonhos. Vamos ver se os sonhos de José se realizam depois do fizemos. Não se realizam, nós não deixamos. Era isso que os irmãos planejaram e executaram, fizeram com o objetivo de impedir. Com a soberba de que eram eles que impediriam. Gênesis capítulo 37 versículo 18. Eles o viram de longe, antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. José pediu por misericórdia, mas eles não tiveram. Gênesis capítulo 42 versículo 21. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele, contudo não nos importamos. Rúben, o irmão mais velho, o primogênito de Jacó, tentou livrá-lo, disse para joguem-no naquele poço, mas não o matassem. Rúben pretendia devolver José a seu pai, mas Deus tinha outro plano, levar José para o Egito. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Houve concordância de todos, menos Rúben, que no momento estava ausente. Ao voltar, Rúben não encontrou José no poço. Os irmãos de José queriam tirar proveito de sua morte, ainda ganhariam um dinheiro, e não seria morto pelas mãos deles, assim não seriam prejudicados, de qualquer forma seria morto, mas não pelas mãos deles, morreria como escravo. Quando os mercadores aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam como escravo por 20 moedas de prata, então levaram José para o Egito. Condenaram José à escravidão e à morte, era o que eles pensaram. A expectativa de vida de um escravo é baixa, vivem pouco, devido ao sofrimento, aos maus tratos, má qualidade de vida. José como escravo, essa era a posição que queriam ele, sempre no mesmo lugar de derrota, no sofrimento, dominado, subordinado, servindo, sem escolha, sem expectativas, sem esperanças, sofrendo, maltratado, humilhado, abandonado, na escassez, na falta de recursos, sentindo dor física e dor moral, envergonhado, destruído, nunca sairia daquela condição de escravo. Permanecer naquela situação até a morte. Usaram a túnica de José para enganar Jacó, para levar o seu pai a pensar, acreditar que José estava morto através de uma trama, manipulando Jacó da suposta morte de José. Não se importaram com a dor que causariam no pai, muito menos com José, pelo contrário queriam ele morto de fato. Pensaram que José morreria naquela situação que eles o colocaram, que nunca mais o veriam, portanto, dado como morto. O que estava em oculto seria revelado no decorrer do tempo, uma trama, um segredo guardado entre eles, que iria ser descoberto. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e enviaram a túnica ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. O pai reconheceu. Se tinha só a túnica, não acharam José, estava ensanguentada, o que mais ele iria pensar? Gênesis capítulo 37 versículo 34. Indignado Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição,
e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. José foi rejeitado, odiado, perseguido, humilhado, desrespeitado, maltratado, traído, abandonado, vendido, foi arrancado do convívio familiar, da sua casa, da sua terra, da sua cultura, dos seus costumes, excluído pelos seus irmãos. Ser fiel a Deus não quer dizer que não passará por dificuldades. João capítulo 16 versículo 33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João capítulo 5 versículo 19, O mundo inteiro está no poder do maligno. Com a permissão de Deus por um período determinado de tempo, enquanto não chega o dia do juízo de Deus. O reino de Satanás vai ser aniquilado, pouco tempo resta para ele. Satanás se rebelou e induziu o homem a se rebelar contra Deus. O homem rejeitou o governo de Deus e foi ser governado por Satanás. A vida de José mudou drasticamente. Poucas horas antes ele estava em casa com seu pai. Naquele momento estava indo como escravo para o Egito, vendido pelos próprios irmãos. Apesar de José não compreender o que estava acontecendo, Deus estava utilizando essa situação para conduzir José ao governo, à posição de governador. Deus tem o poder de transformar todo o mal em nosso caminho, fazendo cooperar para nos conduzir para Jesus Cristo, para nossa libertação, transformação, salvação. Sem que este mundo maligno perceba, ele trabalha para Deus. Mas felizes, bem-aventurados são aqueles que escolhem servir a Deus de forma consciente, servem a Deus, que amam Deus. Romanos capítulo 8 versículo 28, Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um oficial capitão da guarda do faraó. Se José não estivesse como escravo no Egito, ele poderia ter voltado para a casa do seu pai. Estaria livre para voltar. Deus tem maneiras de manter uma pessoa onde Ele quer que deseja que esteja. O Senhor estava com José, de modo que passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. José tinha boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher de Potifar começou a desejá-lo e o convidou para deitar-se com ele. Mas ele se recusou. Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Resistia às tentações para não pecar. Tessalonicenses capítulo 5 versículo 22, Afastem-se de toda forma de mal. Provérbios 3, Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 8, Temer ao Senhor é aborrecer o mal, o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Certo dia José entrou na casa para fazer suas tarefas. A mulher de Potifar queria forçar José a se deitar com ela. Agarrou José pelo manto, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. A mulher de Potifar chamou seus criados e lhes disse: O hebreu invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu. Ela manteve o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, contou-lhe sua versão da história, disse a seu marido que ele tentou violentá-la. A mulher fez uma falsa acusação contra José, de tentativa de abuso. O que ela tentou fazer? Mentiu que foi José que fez, caluniou, difamou, fez intrigas, discórdia, fofocas, pois não falou só para o marido, mas chamou os funcionários e contou a mentira, que era para todos pensarem que era verdade. Inflamou seu marido contra José, que resultou na prisão de José. Ficou aprisionado injustamente onde ficaram os prisioneiros do rei. Se a mulher não tivesse acusado José, supostamente para pensar de forma humana, carnal, poderia ter ficado ali pelo resto da vida servindo ao oficial do faraó, o capitão da guarda, ou voltar para a casa do pai, se o seu dono o libertasse. Mas Deus fez contribuir. Deus não estava por trás do mal que eles praticaram.
mas fez uso dos planos malignos deles. Usou a maldade deles e criou situações para fazer a sua vontade. Deus transformou o mal em bem. Quem quer causar o mal Deus usa para contribuir para o bem. Quando o diabo trama para destruir, Deus faz que seja usado para abençoar. Quem quer atrapalhar os planos de Deus ele mostra que ninguém atrapalha. Disse José a seus irmãos. Gênesis capítulo 50 versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Na prisão José teve contatos com pessoas que serviam ao rei. Para se cumprir a promessa de se tornar governador, Deus colocou aquelas pessoas na vida de José. O Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José, isso porque o Senhor estava com José. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao rei do Egito e mandou prendê-los, na mesma prisão em que José se estava. Em uma mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho. Cada um teve um sonho diferente, cada qual com a sua significado, interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam preocupados. Perguntou para eles o motivo. José era sensível à dor do próximo. Tiveram sonhos, mas não conseguiam interpretar, nem outros não conseguiram. Mas José lhes falou: é Deus quem dá a interpretação, e pediu para lhe contarem os sonhos. José deu a interpretação dos sonhos a cada um deles. O copeiro-chefe seria libertado e restaurado à sua antiga posição e o padeiro-chefe seria condenado à morte. E os sonhos se cumpriram. José disse: lembra-te de mim, quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e interceda por mim junto ao rei. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os astrólogos, feiticeiros, sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. E o chefe dos copeiros que esteve na prisão com José lembrou-se dele, indicando José como capaz de dar a interpretação pelo chefe dos copeiros, disse a Faraó, que havia com eles na prisão um jovem hebreu, servo do capitão da guarda que interpretou os sonhos deles que se cumpriram. Aparentemente parecia que não tinha mais jeito. Mas Deus é Deus do impossível. De repente começa a se cumprir os sonhos proféticos que Deus tinha dado a José. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa da prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, suas vestimentas, apresentou-se ao Faraó. Deus deu a interpretação para José. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele ira fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes porque já foi decidido por Deus, que tem pressa em realizar. Deus fez o Faraó sonhar para que os sonhos que deu a José se realizassem. Deu a interpretação só para José e também a estratégia para José. José disse para procurar-se um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. Gênesis capítulo 41 versículos do 40 ao 44. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda ao Faraó: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. José não era mais aquele menino ingênuo, era um homem sábio. Pessoas de todos os lugares iam para o Egito comprar alimento. José salva muitas vidas. Deus fez os irmãos de José precisarem dele. Jacó, lá em Canaã, ficou sabendo que o Egito tinha alimento. Então, mandou seus filhos irem para lá comprar alimentos. Os 10 dos irmãos de José desceram ao Egito. Quanto a Benjamim,
o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais. Quando chegaram no Egito, os irmãos de José foram falar com um homem que vendia alimentos. José era o governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Quando o viram, não reconheceram que aquele homem era José. Mas José reconheceu seus irmãos e se lembrou do sonho que teve quando era mais novo. Para saber se seus irmãos tinham mudado, José disse para eles: "Vocês são espiões?" Eles disseram que não, vieram de Canaã. Eram 12 irmãos, mas um irmão morreu, e o mais novo ficou com o pai. Se eles levassem seu irmão mais novo lá, ele acreditaria neles. Gênesis capítulo 42 versículo 17. Contudo pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes propôs: "Eis o que fareis para ter de salva a vida, pois eu temo a Deus, se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia, quanto aos demais partir levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo, assim, vossas palavras serão comprovadas e não morrereis." E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: "Na verdade, somos culpados, e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele, contudo não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia." E Rúben acrescentou: "Não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta de seu sangue." Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou, tomou dentre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. José deu ordem de encher de mantimento suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Jacó desabafou: "Vós me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais e quereis tomar também a Benjamim. É sobre minhas costas que tudo isso recaí." A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos acabaram os alimentos que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: "Retornai às terras do Egito e comprai alimento." Mas tinham que levar Benjamim e Jacó não queria deixar. Mas não tinha outro jeito, senão todos morreriam de fome, então recomendou muito para cuidarem de Benjamim, essa era a condição para o levarem. Judá se fez responsável por ele perante o pai. Será que seus irmãos teriam coragem de contar para Jacó o que fizeram? Que José estava vivo? Que se tornou governador do Egito? Era uma história difícil de se acreditar. Jacó só acreditaria se eles mesmos contassem. Se José fosse lá e dissesse: "Eu sou seu filho", ele diria: "Meu filho está morto." José era um adolescente de 17 anos, tinha mudado de aparência, seus irmãos não o reconheceram. Já os seus irmãos eram mais velhos, mudaram menos, José os reconheceu. O único que não sabia do segredo entre os irmãos era o que não estava lá Benjamim, que precisava descobrir para contar. José viu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe. José apressou-se em sair, porquanto se comoveu tremendamente por seu amado irmão. Entrou em seu quarto e ali chorou muito. Se restabeleceu e voltou. Comeu junto com eles. José mandou esconder um copo de prata nas coisas de Benjamim e disse: "Eles roubaram meu copo de prata", e mandou revistá-los. E José disse: "O homem com quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós, retornai em paz à casa de vosso pai." Judá se ofereceu para ficar no lugar dele como escravo, tinha dado garantia a seu pai. A mulher quem o pai dele amava tinha morrido, um dos filhos dela que era José supostamente também. Se o outro filho dela ficasse como escravo, o pai dele não iria aguentar. Entretanto, José chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: "Eu sou José." E perguntou: "Meu pai ainda está vivo?" A saudade que ele tinha do pai. Seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito."
José não contou do mal que seus irmãos lhe fizeram no Egito. Se ele tivesse contado, não seriam bem aceitos ou ainda poderiam ser mortos. Quando José revelou sua identidade aos irmãos no Egito, ele pediu que todos os outros se retirassem de sua presença. Não precisam se afligirem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou. Já houve 2 anos de fome na terra, e continuará nos próximos 5 anos não haverá cultivo. Benjamim agora também sabia que seu irmão José estava vivo, vendido como escravo. Se voltasse para casa ao pai contaria ao seu pai. Diante de tudo que José disse, que não precisavam se preocupar e que a fome era durar muito tempo ainda, continuaria por mais 5 anos. Os irmãos de José foram obrigados a contar para Jacó a verdade. Jesus veio à terra para nos salvar. Foi traído, desprezado, rejeitado pelo seu povo, esteve só, passou por muito sofrimento. Era necessário que ele fosse vendido pelo preço de um escravo, e que morresse para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. O único que é digno, o único que pode nos salvar, libertar, transformar, sustentar. Jesus resgatou aqueles que se arrependeram, que abriram mão do pecado, que o aceitaram, que escolheram e permaneceram em Jesus, aquele que todo joelho se dobra. Faraó ofereceu a José: o seu pai e suas famílias venham para o Egito, eu vos darei a melhor terra do Egito. Jacó, que é Israel, foi para o Egito com toda a sua família, a sua descendência. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram, ou seja, multiplicaram-se no Egito. Por muitos anos, a grande família de Israel viveu em paz no Egito. Glórias a Deus! Aleluias!